Amados, boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma tarde de aprendizado e evolução. Iniciamos nesse momento com a leitura da psicografia do livro Liberta Teu Coração. Meus amados, deixem-vos envolver por esta luz sagrada que os envolve em todos os momentos, mesmo não se percebendo. Deixem que essa fonte os acaricie em bênçãos e amor, para se fortalecerem e perceberem o caminho que se abre a cada um para um novo recomeço. Que a fé seja forte no pensar, no buscar, na ação e na jornada que se estende para que se dê a evolução. Tenham sempre a serenidade em vós e nada façam para que recaiam ainda mais energias pesadas. O vosso caminhar deve ser leve, deve ser de amor e de misericórdia para com todos. A compreensão das coisas se dará com o vosso pensamento unido ao Pai Criador, e este os guiará através do coração. Não temam as situações como elas se apresentam. Em tudo há aprendizado, há o esclarecimento de como devem proceder nessa vida. Amem-se sempre porque essa força transforma e liberta. Essa força os direciona para o novo amanhã. Permaneçam em união sempre, pois é também uma força propulsora para gerar as coisas divinas que devem realizar. Todo o cosmo caminha uníssono com o Pai, com cada um de vós, com a vida que se realiza através do todo. Agradeçam sempre e iluminem vossas vidas com a gratidão. Tenham em cada um a bênção divina, o amor do Pai Criador, luz, força e coragem. Neste momento, peço que fechem seus olhos, serenize seus corações, que sejamos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de evolução, por nossas famílias, amigos, conhecidos, por todos os irmãos que neste momento trabalham incansavelmente para cuidar do próximo, sejam com cuidados físicos, remédios, alimentos, por aqueles que nos dão uma palavra amiga, que escutam os corações aflitos, por toda a compaixão, respeito e amor, paz, luz, fé, coragem e grandes bênçãos a todos nós. Que assim seja. O tema de nossa palestra hoje é Vida, Trabalho e Desencarne de Bezerra de Menezes. Quais as lições na prática da caridade e amor? É com imenso respeito e gratidão que repasso a história deste ser de luz tão amado e respeitado. Sobre sua vida. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido apenas como Bezerra de Menezes, nasceu em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, em 29 de agosto de 1831 e teve seu desencarne em 11 de abril de 1900, no estado do Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes foi um médico, militar, escritor, jornalista, político, filântropo e expoente da doutrina espírita, conhecido também como médico dos pobres. Descendente de antiga família de ciganos fazendeiros de criação, ligada à política e ao militarismo na província do Ceará. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente ao Riacho do Sangue, atual Jaguaretama. Em 1842, como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, a sua família mudou-se para a antiga vila de Maioridade, na Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim. Após 2 anos, já substituía o professor em classe em seus impedimentos. Em 1846, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital, Fortaleza. Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios. Seu pai era um homem relativamente abastado, porém, por efeito de seu bom coração, comprometeu sua fortuna, dando abonos em favor de parentes e amigos,
que o procuravam, a fim de explorarem os seus sentimentos de caridade. Percebendo então que seus débitos igualavam seus haveres, procurou os credores e lhes propôs entregar suas fazendas de criação e tudo mais que fosse suficiente para integralizar a dívida. Os seus credores recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse quando e como pudesse. O honrado cidadão insistiu, mas não conseguindo demover seus credores, decidiu-se a tornar mero administrador do que fora sua fortuna, retirando apenas o que fosse necessário para a manutenção de sua família, que passou da abundância às privações. Foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes, formulando os mais veementes votos de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai e com minguada quantia que seus parentes lhe deram, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Ingressou em novembro de 1852 como praticamente interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1858, concorreu a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina. Nesse mesmo ano, o mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército, fê-lo nomear seu assistente, com o posto de cirurgião-tenente. Eleito vereador municipal pelo Partido Liberal em 1861, teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Haddock Lobo, sob a alegação de ser médico militar, com o objetivo de servir o seu partido, que necessitava dele para ter maioria na Câmara. Resolveu afastar-se do Exército. Em 1867, foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado numa lista tríplice para uma carreira no Senado. Quando político, levantaram-se contra ele, a exemplo do que sucede com todos os políticos honestos, rudes campanhas de injúrias, cobrindo seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza de sua alma deu-a quando deliberou abandonar a vida pública e dedicar-se aos pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Corria sempre ao casebre do pobre onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da sua profissão de médico e o auxílio da sua bolsa minguada e generosa. Afastado interinamente da atividade política, dedicou-se a empreendimentos empresariais. Criou a Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, na então província do Rio de Janeiro. Posteriormente, empenhou-se na construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua, pretendendo levá-la até o Rio Doce, desejo que não conseguiu realizar. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica que, em 1872, abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel. Em 1875, foi presidente da Companhia Carril de São Cristóvão. Voltando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no ano de 1880. Quando o Dr. Carlos Travassos empreendeu a tradução de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ofereceu um exemplar, com dedicatória a Bezerra de Menezes. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório com cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade, que enchia o salão de honra da velha guarda, ouviu, em silêncio, emocionado, atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que proclamava aos quatro ventos a sua adesão ao Espiritismo. Ele era um autêntico religioso, no mais alto sentido. Sua pena foi, por isso, desde o primeiro artigo assinado, em janeiro de 1887, posta ao serviço do aspecto religioso do Espiritismo. Demonstrada a sua capacidade literária no terreno filosófico, que pelas réplicas, quer pelos estudos doutrinários, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu Bezerra de Menezes de escrever aos domingos no O País, tradicional órgão da imprensa brasileira, dirigido por Quintino Bocaiúva, uma série de artigos sob o título O Espiritismo, Estudos Filosóficos.
O artigo de Max, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente de 1886 a 1893. Bezerra de Menezes tinha o encargo de médico como verdadeiro sacerdócio, por isso dizia: o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode, por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, sobretudo, pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um infeliz, que manda para o outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única esportula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perdera nos vais e vens da vida. No ano de 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo no Brasil, e os que dirigiam os núcleos espíritas do Rio de Janeiro sentiam a necessidade de uma união mais estreita e indestrutível. Os centros espíritas, onde se ministrava a doutrina, trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia sua atividade em um determinado setor, despreocupado em conhecer as atividades dos demais. Esse estado de coisas levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira, FEB. Nessa época, já existiam muitas sociedades espíritas, porém as únicas que mantinham a hegemonia eram quatro: a Acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, logo surgiram entre elas rivalidades e discórdias, sob os auspícios de Bezerra de Menezes e acatando importantes instruções dadas por Allan Kardec, através do médium Frederico Júnior, foi fundado o famoso Centro Espírita, porém nem por isso deixava Bezerra de dar a sua cooperação a todas as outras instituições. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu e Bezerra de Menezes se viu desamparado dos seus companheiros, chegando a ser o único frequentador do centro. A cisão era profunda entre os espíritas, que se dividiam em místicos e científicos. Em 1893, a convulsão provocada no país pela revolta da Armada provocou o fechamento de todas as sociedades espíritas. No Natal do mesmo ano, Bezerra encerrava a série de artigos que vinha publicando em O País. Em 1894, o ambiente demonstrou tendências de melhora e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar a família espírita. O infatigável batalhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência da FEB, cargo que ocupou até 11 de abril de 1900, quando desencarnou, vítima de violento ataque de congestão cerebral. Devido ao seu espírito caridoso e prestativo, Bezerra de Menezes mereceu o cognome de o médico dos pobres. Legado: Bezerra de Menezes deu nome a uma das embarcações a vapor da estrada de ferro Macaé e Campos, que, fretado à Companhia Terrestre e Marítima do Rio de Janeiro, naufragou em Angra dos Reis a 29 de janeiro de 1891. Não houve vítimas fatais. Com relação ao aspecto missionário da vida de Bezerra de Menezes, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, afirma: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Bezerra foi também homenageado em Anápolis, Goiás, em 1982, com o nome de uma escola de ensino fundamental, Escola de Primeiro Grau Bezerra de Menezes, que atende a 200 alunos conveniados com a rede estadual de Goiás. Em Fortaleza,
capital do estado do Ceará, sua terra natal, há uma avenida com o seu nome, situada no então distrito que levava o nome de seu pai, Antônio Bezerra, atualmente desmembrado em vários bairros, sendo a mencionada avenida situada entre os bairros Parquelândia, São Gerardo e Otávio Bonfim. No estado do Rio de Janeiro, temos Rua Bezerra de Menezes na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Paracambi, bem como a Rua Bezerra de Menezes em Rio Verde, Goiás, Guarulhos e Santo André, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em São José do Rio Preto, São Paulo, o maior hospital psiquiátrico, que atende a toda a região, também leva o nome de Bezerra de Menezes. Em Porto Velho, Rondônia, existe o Centro Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua Gonçalves Dias, no centro da cidade. Na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, encontra-se localizado na Rua Amâncio de Miranda, bairro Educandos, o Centro Espírita que também leva o seu nome. Reconhecido pela FEA, Federação Espírita Amazonense, surgiu na década de 50, fundado por um casal que, após sua morte, deixou o legado nas mãos de suas filhas, cujas, até os dias atuais, cuidam e zelam daquela humilde casa que abriga a todos que a procuram com imenso carinho. O Kardec brasileiro. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira no último quartel do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina. Destacam-lhe a índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, fizeram com que fosse considerado o Kardec brasileiro, numa homenagem devida ao papel de relevância que desempenhou. Muitos seguidores acreditam, ainda, que Bezerra de Menezes continua, em espírito, a orientar e influenciar o movimento espírita. É considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. Filme. A vida de Bezerra de Menezes foi transposta para o cinema, na película Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. O lançamento do filme deu-se em 29 de agosto de 2008. Foi membro de várias instituições, tais como Academia Nacional de Medicina, Instituto Farmacêutico, Sociedade de Geografia de Lisboa, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Sociedade Físico-Química, Sociedade Propagadora das Belas Artes, Sociedade Beneficência Cearense, Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, Companhia Ferro Carril de São Cristóvão, Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos, Companhia Arquitetônica de Vila Isabel. Teve a publicação de diversos artigos e obras. Em 1856, Diagnóstico do Cancro. 1857, algumas considerações sobre o cancro encarado pelo lado do seu tratamento. 1859, Curare. 1869, a escravidão no Brasil e medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. 1877, breves considerações sobre as secas do norte, das operações reclamadas pelo estreitamento da uretra. Biografia de Manuel Alves Branco, Visconde de Caravelas. Biografia de Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai. 1892, publicação da sua tradução de obras póstumas de Allan Kardec. 1902, A Casa Assombrada. 1907, Espiritismo. Paz no período de 1877 a 1894, publicada pela FEB em 3 volumes. 1983, Os Carneiros de Panurgio. 1946, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. 1920, A Loucura sob Novo Prisma. Casamento e Mortalha, Evangelho do Futuro, História de um Sonho, Lázaro, o Leproso, O Bandido, Os Mortos que Vivem, Pérola Negra, Segredos da Natura, Viagem através dos séculos. Principais obras e mensagens mediúnicas atribuídas a Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco. Comunicações nas seguintes obras: 1991, Compromissos Iluminativos. Através de Francisco Cândido Xavier. Comunicações nas seguintes obras: 1973,
Bezerra, Chico e você. 1986. Apelos cristãos. Nosso livro, Cartas do Coração, Instruções psicofônicas, O Espírito da Verdade, Relicário de Luz, Dicionário da Alma, Antologia Mediúnica do Natal, Caminho Espírita, Luz no Lar, entre outras obras publicadas por diversos médiuns. Sabemos que nos dias atuais temos passado por momentos de muita reflexão. Por este motivo, compartilho com todos um áudio de Bezerra de Menezes, onde traz mensagem de esperança através do médium Divaldo Franco, divulgado há 3 semanas atrás. Meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade.
não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Como considerações finais, vale destacar a luta de Bezerra de Menezes para reunir as diversas facções espíritas de sua época, né? Místicos, científicos, kardecistas, enfim. O espiritismo hoje muito deve a esse trabalho de Bezerra, uma vez que as divergências hoje são mínimas se comparadas às daquela época. Devemos lutar por um único ideal espírita, buscando a pureza doutrinária baseada no Evangelho, na codificação kardeciana como um todo e nas obras sérias que complementam o Espiritismo. Ter a consciência que Bezerra de Menezes é uma das maiores referências do amor, da caridade. Quero agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Como oração final, será a oração de Bezerra de Menezes, e ao final da oração,
deixe o hino de Bezerra de Menezes. Neste momento, peço que todos fechem seus olhos, serenizem seus corações. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Fazê-lo, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus.
Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Gratidão, uma boa semana a todos.